Era uma noite comum, dessas em que a rotina parece imutável. Fernanda, uma jovem estudante de psicologia, estava sozinha em casa pela primeira vez desde que sua família havia se mudado para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. O relógio marcava exatamente 23 horas quando ela decidiu que era hora de se deitar. Antes, porém, precisava revisar algumas anotações para uma prova. Enquanto lia, sentiu uma súbita sensação de frio, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta. Olhou ao redor, mas tudo estava fechado. Achando que era apenas sua imaginação, tentou voltar à concentração. No entanto, uma leve batida chamou sua atenção. Era no vidro da janela do quarto. Fernanda levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, e puxou a cortina. Não havia nada lá fora, apenas a escuridão da noite e a silhueta das árvores sendo balançadas pelo vento. Tentando se acalmar, voltou para a cama, mas dessa vez ouviu passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa. O coração dela disparou. Pegou o celular, ligou para a mãe, mas o sinal estava fraco e a ligação não completava. Ao criar coragem, decidiu abrir a porta do quarto e checar. O corredor estava vazio, mas as luzes começaram a piscar freneticamente. De repente, ouviu uma voz sussurrada vindo do final do corredor. Uma frase repetida como um lamento. Você não deveria estar aqui. Fernanda paralisou. No fim do corredor, viu uma figura alta, encurvada, com um manto escuro e uma face completamente envolta em sombras. O sussurro continuava, mas a voz agora parecia estar ecoando por toda a casa. Desesperada, Fernanda correu para o quarto e trancou a porta. Ficou ali até o amanhecer, ouvindo apenas o silêncio no dito à vizinha, que revelou algo perturbador. Essa casa tem uma história. Dizem que, há muitos anos, um homem foi encontrado morto aqui, no mesmo corredor onde você ouviu os passos. Desde então, todos que moraram nesta casa tiveram experiências parecidas. Depois disso, Fernanda nunca mais ficou sozinha na casa. E mesmo anos depois, ao relembrar o ocorrido, jurava que, enquanto fechava a porta do quarto naquela noite, viu a figura sombria acenando levemente, como se estivesse se despedindo. Após aquele dia, Fernanda decidiu investigar mais sobre a história da casa. Algo nela não a deixava em paz, como se a presença que viu naquela noite ainda estivesse rondando seus pensamentos. A vizinha Dona Lúcia foi a primeira a relatar detalhes que Fernanda desconhecia. Segundo ela, a casa havia pertencido a um homem chamado Augusto, um solitário morador da cidade que, décadas atrás, foi encontrado morto sob circunstâncias misteriosas. Diziam que ele era uma figura peculiar, sempre visto andando pela cidade com um manto escuro e um olhar distante. Aparentemente, ele passava noites inteiras no corredor da casa, murmurando coisas que ninguém conseguia entender. Curiosa e ainda assustada,
Fernanda procurou os arquivos da cidade para saber mais. Nos registros, encontrou uma notícia de 1978. Homem encontrado morto em casa abandonada. Sem sinais de violência, causa da morte permanece desconhecida. O artigo relatava que Augusto havia sido encontrado sentado no corredor com os olhos arregalados e a expressão de pavor. No local, foram encontrados papéis rabiscados com frases desconexas, sendo a mais repetida: "Você não deveria estar aqui." A polícia nunca conseguiu desvendar o que aconteceu. Desde então, a casa passou por diversos donos, mas nenhum ficava por muito tempo. Com o passar dos dias, os acontecimentos começaram a se intensificar. Fernanda percebeu que não estava apenas lidando com o medo de uma noite específica, mas com algo que parecia querer chamar sua atenção. As luzes da casa piscavam todas as noites, exatamente às 23h, e o frio que sentira no quarto naquela primeira noite agora tomava conta de toda a casa. Sons de passos no corredor eram comuns, e algumas vezes ela podia jurar que ouvia o mesmo sussurro: "Você não deveria estar aqui." Em uma noite, Fernanda decidiu gravar o que acontecia. Colocou seu celular no corredor, apontado para onde havia visto a figura pela última vez, e deixou o aparelho gravando enquanto tentava dormir. Pela manhã, ao revisar o vídeo, sentiu um frio na espinha. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, mas, perto das 23h, a câmera capturou algo aterrorizante. A figura encurvada, usando um manto escuro, apareceu vagarosamente ao fundo do corredor. Ela parou em frente à câmera, inclinou a cabeça, como se estivesse observando, e então sussurrou algo inaudível antes de desaparecer. A partir daquele momento, Fernanda sabia que não estava lidando apenas com uma assombração comum. Ela sentia que o espírito de Augusto estava preso à casa, mas havia algo mais. Era como se ele estivesse tentando avisá-la sobre algo. Decidida a entender, ela voltou aos registros antigos e descobriu uma nova informação. A casa havia sido construída sobre um terreno onde, no passado, havia um sanatório. Muitos acreditavam que Augusto era um dos pacientes e que algo terrível havia acontecido ali, deixando ecos de sofrimento impregnados no local. Mesmo após mudar-se da casa, Fernanda ainda é atormentada por pesadelos. Ela sonha com o corredor, com a figura encurvada e com o sussurro que parece eterno. Para ela, uma coisa é certa: aquele lugar guarda segredos que talvez nunca sejam completamente desvendados, e o espírito de Augusto não estava sozinho. Ele parecia ser apenas o primeiro de muitos que ainda sussurram na escuridão. Fernanda decidiu que precisava encerrar aquela história de uma vez por todas. Munida de coragem, voltou à casa em um último ato de confronto. Antes de entrar, carregava consigo um gravador, uma lanterna e um crucifixo que sua avó havia lhe dado.
Estava decidida a enfrentar o que quer que estivesse preso naquele lugar. Era uma noite de lua cheia e o silêncio ao redor da casa era tão profundo que o som de seus passos na madeira parecia ecoar pelas paredes. Ela caminhou pelo corredor lentamente, com a lanterna tremendo em sua mão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a própria casa estivesse tentando impedir sua passagem. Quando chegou ao fim do corredor, no mesmo lugar onde havia visto a figura pela última vez, sentiu o ar ao seu redor se tornar gelado. O sussurro ecoou novamente, mas dessa vez mais claro: "Você não deveria estar aqui." Em um impulso, Fernanda gritou: "Por que não? O que você quer de mim?" O silêncio foi quebrado por um estrondo. A lanterna apagou, deixando-a na mais completa escuridão. De repente, sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, a figura estava ali, mais nítida do que nunca. Um homem alto, de manto escuro, com olhos fundos e um rosto pálido como a morte. Ele ergueu uma mão apontando para o chão. Fernanda olhou para onde ele apontava e viu que o assoalho tinha um pedaço solto. Criando coragem, ajoelhou-se e removeu a tábua. Debaixo dela havia uma pequena caixa de madeira envolta em panos envelhecidos. Ao abrir, encontrou um diário antigo, cujas páginas estavam repletas de rabiscos e frases desconexas, mas uma frase se destacava: "Eles me enterraram com os segredos. Agora eles me perseguem." Nesse momento, a figura começou a desaparecer, mas antes sussurrou pela última vez: "Libere-me." Fernanda, sem pensar duas vezes, levou o diário para a igreja local, onde pediu que o padre realizasse uma bênção e enterrasse o objeto em solo consagrado. Enquanto o ritual era feito, sentiu um peso sair de seus ombros, como se uma energia sombria tivesse finalmente sido dissipada. A casa, agora vazia, nunca mais teve outro morador. Apesar disso, os vizinhos dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir passos no corredor, mas dessa vez eles não parecem ameaçadores. Para Fernanda, a história de Augusto havia chegado ao fim, mas ela sabia que havia muitos outros mistérios como aquele esperando para serem desvendados.